E aí, pessoal, estamos aqui novamente para seguir trabalhando, né, com o componente curricular de História. Vamos seguir aqui trabalhando com o 9º ano. Sou o professor Alexandre Tardelli e vou seguir trabalhando o caderno do aluno, colocando esse currículo em ação. Dando início aqui à nossa aula 8, com a unidade temática O Nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX, para trabalhar as habilidades que é caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954, também identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas, nacional, regional, cidade, comunidade. E os objetos de conhecimento que vão seguir trabalhando são as experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e disputas do mundo contemporâneo, a proclamação da República e os seus primeiros desdobramentos, o período varguista e suas contradições, a emergência da vida urbana e a segregação espacial, o trabalhismo e o seu protagonismo político. E aí, nós vamos dar continuação à situação de aprendizagem 3, que vai, seguir trabalhando aqui com a nossa aula 3 sobre a República e Getúlio Vargas. Então, nós vamos encerrar aqui estudando um pouco esse período chamado de a Era Vargas. Bom, nós vamos para a atividade 5 aqui, que prevê nesta atividade 5 essa análise de fontes. Então, essa atividade pede o seguinte: realize a leitura do texto, das imagens e da carta-testamento de Getúlio Vargas para responder o que se pede em seu caderno. Tá? Então, nós vamos ler esse texto, tá? Nós vamos ver as imagens, e também a carta-testamento de Getúlio e depois responder, o que pede no caderno. Então, essa é a fonte 1, que ela diz o seguinte: com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, o governo de Getúlio Vargas tornou-se insustentável. A pressão norte-americana, visando promover a redemocratização e criticar o intervencionismo econômico do governo, ganhou adeptos principalmente entre políticos e parte da elite. Apesar do chamado queremismo, movimento favorável à permanência de Vargas na presidência, articulou um golpe de Estado, levando à renúncia do presidente em novembro de 1945. As eleições levaram à presidência o general Dutra, que em 1946 restabeleceu o processo eleitoral, o voto secreto para ambos os sexos, desde que alfabetizados. Manteve aspectos da legislação trabalhista criada por Vargas e deu maior poder ao Congresso Nacional. No período da Guerra Fria, o Brasil passou a apoiar os Estados Unidos, privilegiando uma política econômica com abertura ao capital estrangeiro. No entanto, isso não impediu o aumento da inflação e o congelamento de salários, e não houve melhoria na condição de vida da população. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente nas eleições diretas, iniciando seu mandato em 1951. Soube explorar em sua campanha a crise econômica no período, em contraste com as realizações trabalhistas feitas em seu governo. Nesse novo mandato, o nacionalismo econômico foi a política adotada por Vargas, com o objetivo de controlar o capital nacional e os recursos naturais pelo Estado.
havia oposição aos projetos de Vargas por parte de políticos e empresários, que criaram uma ampla campanha antigetulista. Os opositores chegaram a acusar o presidente de ser o mandante do crime da Rua Toneleiro, que foi um atentado contra o líder da oposição, Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954, e passaram a exigir a sua renúncia. Pressionado, Vargas tira a sua própria vida em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta-testamento que explicitava as suas razões. Tá? Então é importante a gente destacar aqui, né, que Vargas, portanto, ele assume o poder em 1930, através da Revolução de 30, né, assim chamada aqui no Brasil, e ele permanece no poder até 1945. Tá? Só que com o final da Segunda Guerra Mundial, havia uma pressão norte-americana para que se iniciasse um processo de redemocratização no Brasil. Né? Lembrando, porque Getúlio, de 1937 até 1945, tem uma característica do governo dele, que é um governo muito autoritário. Inclusive, nós vimos, né, na nossa aula anterior que ele instituiu o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, de censura, né, retirando liberdades políticas, né, de seus opositores, enfim. Então, houve uma pressão, né, por parte, essencialmente dos Estados Unidos, para que ocorresse no Brasil uma redemocratização, né, novas eleições e também fortes críticas ao intervencionismo, né, econômico do governo, né, a qual os Estados Unidos, né, obviamente não se beneficiava, né, com esses intervencionismos, porque isso trazia uma proteção à indústria nacional e, consequentemente, né, dificultava, né, aí, para as empresas estrangeiras. Bom, teve um movimento forte, né, de queremismo, né, ou seja, chamado de queremismo, de querer aí, de ser favorável à permanência de Getúlio no poder, só que nós tivemos aí a renúncia do presidente, tá, em novembro de 45. Aí nós tivemos, a partir dessa renúncia, as eleições, né, que vão levar o general Dutra, em 1946, ao poder, tá? Onde tiveram aí a participação, né, do voto secreto para todos os sexos, né, e também os alfabetizados, né, desde que fossem alfabetizados, tá? A participação desse processo eleitoral. Os analfabetos, então, não tiveram a participação. Ele manteve, né, aspectos aí ainda do governo Vargas, como a questão da legislação trabalhista. Ele deu um maior poder ao Congresso Nacional. E nesse período, o Brasil, que foi o período, né, após a Segunda Guerra, que iniciou uma nova fase no mundo da Guerra Fria, o Brasil passou a apoiar os Estados Unidos, privilegiando a política de abertura econômica de capital estrangeiro. Só que isso não impede, né, os problemas de inflação, congelamento de salários, e isso vai gerando uma insatisfação, fazendo com que Getúlio seja eleito novamente em 1950, assumindo em 1951. Diante disso, nós vamos ter aí, né, fortes críticas, oposições ao seu governo, tá? Tanto do campo, vamos dizer, de esquerda, quanto também do pessoal, né, da direita, que é o campo liberal, fazendo críticas, né, essencialmente às ações, né, políticas e econômicas adotadas por Getúlio, tá certo? Isso vai levar, portanto, essa pressão com que Getúlio acabe, né, sendo acusado, enfim, até porque tivemos um crime, né, sendo cometido contra um dos líderes oposicionistas, que foi o assassinato de Carlos Lacerda, em 1954, e aí atribuíram, né, que foi Getúlio que teria mandado, né, o mandatário desse assassinato, fazendo com que ele ficasse, né, pressionado no poder, no cargo, né, e consequentemente depois viesse a deixar aí uma carta testamento, tá?
na qual ele se suicida. Mas vamos lá, seguindo aqui, vocês têm essa fonte 2, nessa fonte 2 aqui vocês estão vendo Getúlio, né? Aqui, ó, ao centro, né, nesse carro. Getúlio Vargas vence as eleições, né? A imagem, um carro aberto de 1951, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, tá? Vocês estão vendo aí, portanto, essa imagem. E já a fonte 3, né? Nós temos o translado do corpo de Getúlio Vargas do Rio de Janeiro para o enterro em São Borja, né? Então aqui vocês veem essa multidão de pessoas, né, para acompanhar, né, o translado do corpo do presidente Getúlio Vargas até a sua cidade natal, que é São Borja, no Rio Grande do Sul. Aí vocês têm a fonte 4, que vai trazer essa carta testamento, né, escrita por Getúlio, onde ele escreve o seguinte: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho, contra a justiça da revisão do salário mínimo. Se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das novas riquezas através da Petrobras e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. Então essa foi a carta que Getúlio deixou, né, um trecho aí, antes de se suicidar, tá? Bom, aí vocês têm as atividades, que é a seguinte: por que a política econômica nacionalista de Vargas enfrentou tanta oposição? Quem seriam os opositores à sua política que ele menciona na Carta Testamento? Ok? Então vocês podem recorrer ao primeiro texto lá, fonte 1. Letra B. Explique a relação entre o texto da carta e o trabalhismo. Qual foi a avaliação de Vargas de seu próprio governo? Né? Então, olhando a carta, né? Qual a relação dela com o trabalhismo, né, inaugurada por Getúlio? E a avaliação que ele faz do seu próprio governo. E a letra C. Pesquise como foi a reação de diversos setores no Brasil, na mídia, na população, nos políticos, diante do suicídio e da Carta Testamento. Registre a sua pesquisa em seu caderno. Tudo bem? Então, são essas atividades aí para vocês responderem baseada nessas fontes, né, que apresentei para vocês, as 4 fontes, né, o texto, as 2 imagens e a Carta Testamento. Bom, e aqui nesse slide eu estou trazendo para vocês um pouco para que a gente possa entender, né, esses primeiros 15 anos do governo de Getúlio Vargas, tá? Então, em cada fase, né, do seu governo, até tem uma charge aqui, ó, História de um Governo, em quadrinhos, né, através dessas imagens dele, né?
Então, em 1930, quando ele chega no poder, né, em 1931, quando ainda está, né, aquela satisfação, já em 1930, cara feliz, em 31 ainda também, né, mas já vai mudando a expressão. Então, nós vamos ver aqui nessa outra imagem como que essas foram se mudando, né, aqui a postura do governo, tá, ao longo desses 15 anos. Então, por isso que nós chamamos de a Era Vargas, né, porque foi um governo que durou 15 anos no poder e inaugurou 3 tipos de governos. Tá? Então, nós vamos falar sobre ele. Primeiro é o chamado governo é o governo provisório. O que é esse governo provisório? Em 1930, Getúlio chega no poder através da Aliança Liberal, né? Derrubando, portanto, a política, né, dos governadores e dos coronéis, né, lá do coronelismo, tá? A famosa política do café com leite. E quando ele chega no poder, né, lembrando, através da Revolução de 30, ele chega, Getúlio Vargas assume o poder e logo ele buscava, né, vamos chamar novas eleições, né? Vamos fazer uma nova Constituição, vamos mudar para fazer uma nova eleição mais limpa, transparente e tudo mais, garantir votos para aqueles que não podiam e tudo mais. Então, esse governo provisório ele vai de 1930 até 1934, tá? Só que, como Getúlio, ao longo, né, de 1930, vocês podem ver, ó, 1931 até 32, né, esse governo provisório ele vai durando, quer dizer, ele não se torna provisório, ele vai se mantendo no poder, né, e essas novas eleições não acontecem, aí ocorre, né, o movimento de 32, né, que os paulistas, São Paulo se rebela contra Getúlio, chamado pela Revolução, né, Constitucionalista de 32, o movimento constitucionalista de 1932. E esse movimento, né, força, inclusive Getúlio, né, a promulgar uma nova Constituição em 1934, tá? E também institui o Conselho Nacional do Café, né, trazendo aí uma retomada da valorização do café, que era o principal produto brasileiro na época. Tá? Então aí nós vamos ter o início do governo constitucional, né, onde a partir de 1934 nós vamos, até 1937, né, nós vamos ter aí principalmente as ações de dois atores, né, importantes aí, políticos no Brasil, que nós vimos na aula anterior, que é a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, tá? E a ANL, a Ação Nacional Libertadora, tá certo? Os integralistas brasileiros, né, liderado principalmente por Plínio Salgado, né, até 1932, e a ANL, né, que teve aí como principal figura Luiz Carlos Prestes, tá? E importante que durante esse governo constitucional nós tivemos, né, a promulgação da nova Constituição, garantindo, né, o voto secreto, o voto feminino, e também nesse período nós tivemos, né, a consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas, tá ok? Então foi muito importante aí, né, para os trabalhadores, aonde Getúlio, portanto, ele traz, né, os trabalhadores, né, a classe operária, a classe trabalhadora, para a cena política brasileira, que até então ela ficava, né, sempre à margem, né, e todas as reivindicações feitas pelos trabalhadores muitas vezes eram reprimidas lá pela Primeira República. Então Getúlio ele faz esse pacto na perspectiva de trazer, né, em cena essa nova na cena política essa classe trabalhadora, os trabalhadores. Só que assim, né, nós vamos ter em 1935, tá, a chamada Intentona Comunista, tá, que foi uma tentativa, como um processo eleitoral não se efetivava, né, e Getúlio vai se mantendo, né, no poder, houve um movimento de luta, de greves no Brasil, na perspectiva de derrubar o governo Getúlio. Tá? E em 1935, Getúlio, né, elabora o plano Cohen, né, que vai acusar, né,
o Luiz Carlos Prestes está querendo, enfim, né, ser contra a pátria, ser contra a nação, vindo, né, com aqueles movimentos também surgidos, né, nos Estados Unidos, né, de perseguição aos comunistas, isso, aquilo, e ele, portanto, elabora, né, se atribui aí, né, e seria um dos articuladores desse plano, que acusando, portanto, a Prestes a querer causar o caos e contra a pátria, e fazendo com que aqui, ó, em 1937, né, inaugure uma nova fase do governo de Getúlio Vargas, que é o chamado Estado Novo, né? Quer dizer, que foi um Estado mais rígido, mais duro, né? Que é caracterizado, inclusive, como uma ditadura, tá? De Getúlio Vargas, tá? Então, o Estado Novo, né, que ele vai de 1937 até 1945, ela tem essa característica de uma ditadura personalista, tá? Onde nós vamos ter o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura, né, sendo instituída, a perseguição aos seus opositores. Nós vamos ter durante esse período um forte processo de industrialização brasileira, né? Vamos ter aí o surgimento da Vale do Rio Doce, por exemplo. Nós vamos ter aí o surgimento da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, certo? Então, nós vamos aí ter, né, durante esse período, né, que é um período chamado de Estado Novo, até de 37 a 45, como essa característica de um Estado mais ditatorial. E o governo provisório, aqui também, só voltando um pouquinho, ele também é caracterizado como um governo ditatorial, tá? E, então, o governo Getúlio ele é caracterizado em 3 fases, né, como vocês podem ver aqui, né, essa era Vargas, que é o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, aqui é caracterizado como uma ditadura, aqui é um governo democrático, e aqui seria, né, também, né, um período ditatorial desse período varguista no poder. Tá legal? Bom, agora para a gente encerrar, eu deixei para vocês aqui essa atividade 6, tá? Que é uma atividade de desafio mesmo, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais em relação a esse conteúdo. Então, ela diz o seguinte: com base na situação de aprendizagem, faça uma reflexão sobre as características da Era Vargas e realize um texto sobre as seguintes características de seu governo. Tá? Então você vai, né, a partir do que a gente aprendeu, vai refletir, né, sobre as características do governo Vargas e vai realizar um texto, tá? Procurando o que aí? Colocar, né, essa capacidade de negociação política que ele teve. É claro, pode ser feita uma pesquisa, tá? Para você estar podendo elaborar esse texto, tá? Sobre essa centralização do poder, né, que é uma marca característica do seu governo, essa política trabalhista, né, de introduzir os trabalhadores, né, na cena política, as leis trabalhistas, e também, né, sobre essa ideia da propaganda política, né, que foi fortemente desenvolvida pelos seus governos, especialmente de 1937 em diante. Tá bom? Então essa é a nossa atividade, é o desafio para vocês aí, espero que vocês façam, consigam realizar, e aguardo vocês então para a nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e até mais, até a nossa próxima aula aí. Valeu!